Amém, amados? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aqui mais um dia para nós fazer nossa gravação, amém? Hoje, dia 31, amém, de janeiro de 2021, amém? Que o favor do Rei esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, amém? E você pode também estar participando, compartilhando, comentando também, amém? Deixe seu comentário lá na nossa plataforma, amém? Sobre a palavra que você está sendo ministrada, amém? Nós queremos abençoar você aí em nosso nome da igreja, amém? Essa palavra possa chegar ao teu coração, você possa vivenciar todo o favor de Deus sobre a sua vida, amém? Lembrando sempre, amém, você pode estar aí contribuindo também com a igreja, amém? Que é a ordem de Deus, amém? Trazemos todos os nossos dízimos à casa do tesouro, então seja fiel contribuinte aí, amém? Seja um fiel dizimista, ofertante, amém? Ser cristão é entender os princípios pelos quais rege a nossa vida, amém? Se queremos ter uma vida abençoada, precisamos ter uma vida pela palavra, amém? Então, seja aí contribuinte, Deus vai honrar você, a sua fé, seu amor a Deus, amém? Quero compartilhar uma palavra de vida no teu coração. Nosso tema hoje vai ser 6 coisas que são fundamentais no Evangelho, amém? Quero falar isso com você hoje. Está lá na carta de Paulo, a carta de Paulo a Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 7, esse é o texto básico nosso, amém? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de mim a parte ouviste, através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmita a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. Participo dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E nenhum soldado em serviço se envolve no negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje, amém? Quero orar com você, Senhor, abençoa a vida do teu servo. Ó Pai, que ele possa estar recebendo essa palavra de vida, de graça, possa fortalecer seu coração, seu espírito, Pai, para ouvir a palavra do Senhor, uma palavra de bênção para o seu coração, para o seu espírito, para ele viver o melhor do Senhor na sua vida, amém? Amém, amados? 6 coisas que são fundamentais no Evangelho, amém? Paulo, nesse texto que a gente leu de 1 a 7, tem 6 coisas que Paulo colocou ali, e eu quero dividir isso em 2 grupos, amém? Que é o que Paulo também coloca. Eu quero falar sobre esse assunto, né, que Paulo está falando. No primeiro grupo, né, estão 3 necessidades fundamentais no Evangelho, amém? Que a gente precisa praticar, que a gente precisa conhecer. E no segundo grupo existe 3 coisas que nós devemos encarar na nossa vida cristã, amém? 3 necessidades fundamentais e 3 coisas que nós temos que encarar como propósito de Deus para viver uma vida dentro do padrão de Deus, amém? Então vamos lá então para a gente estarmos aí falando essa palavra nessa manhã, amém? Em primeiro lugar, existem 3 necessidades fundamentais na vida de todo cristão. Primeira necessidade fundamental, fortalecer a si mesmo na graça. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Esse é o primeiro versículo que Paulo fala para Timóteo. Amém? Sobre a necessidade de se fortalecer na graça. A palavra que a gente tem aqui, irmão, é a palavra fortifica-te na graça. O que significa fortificar? Significa, irmão, trabalhar para se fortalecer a si mesmo. Tornar a si mesmo forte. Tornar a si mesmo mais intenso. Olha que a expressão de Paulo está falando para Timóteo. Vamos lembrar que nessa ocasião Paulo está preso, Timóteo não está com ele. Percebe? Então Paulo manda uma carta para Timóteo dizendo para ele se fortalecer, fortifica-te na graça. Paulo está falando para Timóteo, que a sua força vem de Deus, vem da graça de Deus, vem do favor de Deus sobre a sua vida, perceba isso. E Paulo falou assim, escuta, uma vez tendo essa revelação, procura a si mesmo se fortalecer, procura a si mesmo tornar-se forte a respeito da graça. Paulo diz assim, se você está compreendendo que esta é a revelação, que essa é daí que vem a sua força, então escuta, então torna-se forte nisso, torna-se firme nisso. Significa, não espere, o que Paulo está dizendo? Escuta, não espere que ninguém faça isso por você, tenha esse trabalho, tenha o trabalho de se fortalecer na graça. Essa é a revelação que Paulo fala. E por que Paulo fala de fortalecer na graça do Senhor, irmão? Por 3 motivos. Primeiro,
por causa das batalhas e lutas e das tribulações diárias da vida. Então Paulo fala para Timóteo se fortalecer, por quê? Por causa das lutas, por causa das batalhas. Então significa, você precisa estar fortalecido para lidar com as batalhas, com as lutas. Amém? Por quê? Para que você possa saber lidar e desfrutar da graça de Deus, mesmo no meio das adversidades. Essa é a primeira coisa. Segundo, nossa firmeza depende do quanto investimos para estar firme. O que Paulo manda se fortalecer? Porque o quanto seremos fortes numa luta dependerá do quanto temos trabalhado para estar firme. Muitas vezes não tem coisas que nos surpreendem, mas o problema não é nos surpreender, o problema é não estarmos preparados. O provérbio Salomão fala sobre isso, né? Se no dia da angústia se mostrares frouxo, quão pequeno será a sua força? O maior problema nosso, às vezes não é o tamanho da luta, o tamanho do problema, o tamanho da tribulação que temos. O problema, na verdade, é não estarmos fortalecidos. Então, Paulo está falando para Timóteo se fortalecer, por quê, irmão? Porque a sua capacidade de lidar com as adversidades está vinculado ao quando ele está firmado nesta graça. Amém? Por isso que muitas pessoas não se abalam diante das adversidades, ao passar por luta, porque ele não se fortalece, ele fica esperando que alguém fortalece ele fica esperando que alguém dê força para ele. Escute, meu amado, tem coisa que é seu trabalho, tem coisa que é sua. E Paulo, uma vez que estava preso, Paulo está dizendo para Timóteo, escuta, Timóteo, você é responsável por si mesmo, você é responsável por tornar-se forte, você é responsável por se fortalecer na graça. Você está tendo revelação, você compreendeu o que é isso? Então agora é sua responsabilidade. Seja responsável por te tornar forte na graça do Senhor. Essa é uma palavra tremenda de Paulo para Timóteo. E a terceira coisa, por que a gente tem que se fortalecer, irmão? O terceiro motivo, nossa fé será provada, testada ao longo da vida cristã. Essa é outra coisa que Paulo tem em mente, é que a vida cristã é de muitos desafios, muitos testes. E quanto mais estivermos preparados, melhor será a nossa conduta, comportamento a respeito de nossa fé. Amém? Às vezes muitas pessoas elas se sentem mais abaladas. Por quê? Porque o seu comportamento não foi ajustado ao longo do desafio, para se preparar para as dificuldades. Por isso que Paulo está falando para Timóteo, fortifica-te na graça. Significa, meu irmão, torna-te a ti mesmo forte, torna a você mesmo mais firme nessa graça. Em outras palavras, é você que se fortalece. Seja mais intenso. Torna-te a ti mesmo mais intenso. Olha aí, às vezes nós esperamos que alguém venha gerar intensidade em nós, mas nós somos responsáveis. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo está preso, não tinha como fazer isso. Às vezes Deus cria meios pelas quais nós possamos também, começarmos a gatinharmos. Às vezes estamos acostumados com o colo, com uma criança. Mas tem uma hora que a criança precisa aprender a gatinhar. Significa, ela precisa fortalecer os seus ossos, seus músculos, suas musculaturas. Ela precisa estar. É a mesma coisa nossa, irmão. Amém? Quando nos convertemos, somos novos na fé. Precisamos de alguém nos ajudar, nos auxiliar. Mas chega um tempo em nossa vida que nós temos que nos habilitar a nós mesmos a uma responsabilidade maior. Essa é a primeira coisa que Paulo fala. Segunda necessidade fundamental, assuma a missão para com o Evangelho. E o que de mim ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis, também idôneos para transmitir a outra. Outra necessidade fundamental do Evangelho, irmão, é fazer discípulo. Houve um momento na vida de Timóteo que Paulo chamou a atenção. Paulo estava preso, estava sofrendo, muitos haviam abandonado, e ao invés de Paulo olhar para si mesmo, ou ter dó de si mesmo, ele olha para Timóteo, como é que Timóteo estava lidando com sua prisão, com seu sofrimento, e Paulo mostra que ser crente, ser eclésia, é compreender o trabalho que Jesus nos confiou. E qual é a missão nossa? Não, ir de fazer discípulo. Perceba, uma das coisas fundamentais do Evangelho é que eu preciso estar engajado, eu preciso estar envolvido, eu preciso estar compreendendo que eu tenho uma missão. Você sabe, irmão, Paulo estava sofrendo, Paulo estava preso, muitas pessoas haviam abandonado. E esse momento, de alguma forma, Paulo teme que essa situação estivesse afetando Timóteo. E Timóteo pudesse se perder no seu propósito. Olha que coisa interessante. Então Paulo se preocupa com Timóteo e manda uma carta para ele, irmão, para que ele não perca a divisão. Primeiro, se fortifica. Segunda coisa, escuta, não esqueça que você tem uma missão. Não esqueça que você também está envolvido, você tem uma incumbência. Olha que coisa interessante, irmão.
Amém? Então, 3 coisas, irmão. Aliás, 2 coisas. Ser eclésia é ter uma missão. Mateus 28:19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulo é trabalho da eclésia. Uma vez que nós somos igreja, uma vez que nós somos discípulos de Cristo, nós temos que entender que nós temos um trabalho. Ainda que está acontecendo coisas, por exemplo, Paulo estava preso, Paulo estava sofrendo, mas o trabalho continua. A missão continua. Perceba isso que Paulo está dizendo para Timóteo. É aí que muitas vezes nos perdemos, irmão, porque as coisas que estão à nossa volta, que está acontecendo à nossa volta, muitas vezes fazem com que a gente perca o nosso objetivo de uma vida cristã, de uma necessidade fundamental. Escuta, uma vida cristã saudável só é uma vida cristã saudável quando nós não nos perdemos do propósito fundamental de nossa vida. Nós temos uma missão. Ser eclésia é ter trabalho. Amém? Segundo, ser eclésia é ser discipulada para fazer discípulo. Mateus 28:19 tem 2 ideias ali, né? Primeiro que aí, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que os tem ordenado. Todo mundo um dia é discipulado para um dia se tornar discípulo. É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, escuta, tenha incumbência, porque, irmão, senão a gente nos perde nos propósitos. Por exemplo, Timóteo tinha a obrigação de não apenas transmitir, mas tinha que escolher homens fiéis que pudessem se tornar discipuladores. Percebam aqui a grande questão. Paulo está dizendo, escuta, você tem que estar engajado na missão, você tem que estar envolvido com o trabalho, você tem que estar envolvido com aquilo que Deus nos colocou para fazer. Senão a gente fica muito preso no nosso dia a dia. Irmão, não vai faltar tribulação diária, não vai faltar problema em nossa vida, não vai haver circunstâncias, mas nós não podemos perder o propósito de quem nós somos. Nós somos uma eclésia, e como eclésia temos um trabalho, temos uma missão a ser desenvolvida. A primeira delas, não, é ser discipulado, aprender a guardar todas as coisas. Amém? Por quê, irmão? Porque nós temos a missão também de fazer discípulo. Essa é a ideia que Paulo está dizendo para Timóteo. E Paulo tem uma visão de que Timóteo absorva isso num tempo em que Paulo está sofrendo e que ele não se perca os objetivos da sua vida ao lidar, irmão, com o momento difícil de Paulo, ao lidar com o momento adverso que Paulo estava sofrendo. Isso é legal. Ser verdadeiramente eclésia é compreender o nosso papel na vida do descrente. E compreender que uma vez salvo, cada crente precisa ser discipulado. E que precisam também ser hábeis como discípulos, a ponto de ser achados fiéis e leais a Cristo em tudo que faz. É outra coisa, irmão. Amém? Precisamos crescer. Paulo falou para Timóteo que é para achar pessoas idôneas, fiéis e idôneas. Olha que coisa interessante. Outro trabalho. Não é só você aprender, não é você saber que tem uma missão, mas você também tem o papel de escolher pessoas que você vão transmitir a eles, irmão, uma capacidade maior para quê? Para que ele possa instruir a outros. Irmão, nós não podemos nos perder no propósito de Deus. Essa é uma necessidade fundamental. Escuta, essa é uma necessidade básica, irmão. Fundamental. Aprenda o que eu estou dizendo aqui, é uma necessidade básica, todo cristão. Primeiro, você precisa se fortalecer. Segundo, lembrar, eu tenho uma missão. E terceira coisa que Paulo fala para Timóteo, está no verso 3, né? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus. Paulo chama Timóteo para militar a favor do Evangelho. Essa é a frase legal. Terceira necessidade fundamental, milite pelas causas do Evangelho. Paulo chama Timóteo a observar a necessidade de ser participando do seu sofrimento como bom soldado de Cristo. Cristianismo é envolvimento, não tem como ser crente e não se envolver. Por isso que Paulo fala para ele participar, entendeu? Uma vez vendo Paulo preso, uma vez vendo Paulo sofrendo, Timóteo, irmão, tem uma atitude, pode ter uma atitude meio de recuo, andar meio de largo, sair meio do centro do querer e da vontade de Deus. É isso que acontece quando a igreja, quando acontece momentos difíceis, ou quando Jesus foi preso, né, irmão? A Bíblia diz isso, quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. Paulo tem em mente que Timóteo não se disperse, não se perca no seu propósito. Essa é a questão que a gente tem que ter no coração. Por isso, irmão, que saber quem nós somos
Saber o que devemos fazer, o que eu devo fazer no momento difícil. Preciso entender que eu preciso me envolver mais, eu preciso me tornar participante. Às vezes o sofrimento de alguém no Evangelho, irmão, faz com que a gente ande meio alheio, ande meio disperso. E Paulo diz, opa, assuma quem você é. Assuma a sua militância, assuma o seu comportamento. Essa atitude de ficar aquém da coisa, irmão, mostra o quanto na verdade às vezes não estamos ainda ajustados, não estamos ainda tão militantes assim quanto a verdade do Evangelho. Isso é forte, meu. Então militar pelo Evangelho, militar ou militância significa defender o Evangelho. Paulo está falando para Timóteo da necessidade de militar a favor do Evangelho, ou seja, participa do meu sofrimento, como eu também sou participando do sofrimento de Cristo. Militar, irmão, é assumir o envolvimento, é viver como alguém que entrou para uma corporação de Cristo, né? Paulo, isso aqui é legal, né? Paulo está sofrendo, Timóteo, e Paulo tem a ideia de assim, Timóteo, assuma também, eu também sou de Cristo. Porque tem aquela coisa, não é comigo, né? Quando a coisa está boa, quando a coisa está legal, quando a coisa está tudo funcionando, está tudo a mil maravilha, irmão, todo mundo quer participar. É como Pedro, quando Jesus foi preso, Pedro falava igual Jesus, né? Tinha conversa igual Jesus, andava igual Jesus, mas só que negou. Por que negou? Por causa do medo. O que eu quero mostrar é que muitas vezes, meu, quando tudo está bem, nós queremos fazer parte. Quando tudo está difícil, nós dizemos, não é comigo. Não. Tem que dizer sim, é comigo sim, eu também sou cristão, eu também sou de Deus. É assumir a minha corporação, significa assumir a minha militância, é assumir a minha defesa pelo Evangelho, é assumir o lado. É melhor ser um ladrão da cruz, meu, que assume a defesa de Cristo, do que um ladrão, meu, que não assume. Aquele ladrão teve coragem de assumir defesa de Cristo, enquanto o outro simplesmente assumiu o lado daqueles que desacreditavam. Sabe por quê, irmão? Porque não conseguiu enxergar em Cristo, no sofrimento de Cristo, irmão, o sofrimento em seu lugar. Tá aí uma coisa para aprender, amém? Então nem todos que dizem ser crente ainda têm de fato assumido, irmão, viver de acordo com o Evangelho. Perceba, Paulo está chamando Timóteo a participar do sofrimento. Significa não tenha vergonha do que eu estou sofrendo por Cristo. Infelizmente tem pessoas que têm vergonha de dizer que é crente quando alguém está sendo acusado. Jesus falou isso lá na bem-aventurança, né? Que vão nos injuriar e mentirem contra nós, mas que é para nós ficarmos felizes. Irmão, nós temos que acordar, amados. Tem coisas que a gente vai passar e que a gente vai vivenciar como igreja e que é um cumprimento do que Jesus falou. E Jesus disse que é para nós ficarmos felizes com isso. Mas é preciso também que quem está em volta também tenha a mesma mentalidade. Irmão, isso é legal para a gente perceber, amém? Então viva como bom soldado de Cristo Jesus. Essa é a ideia que Paulo tem. A imagem do soldado, do homem como soldado, irmão, e a vida como uma militância era bem conhecida pelos romanos e gregos. Romanos e gregos tinham uma ideia muito mais completa sobre a ideia do que era ser um soldado, somente um bom soldado. Seneca, irmão, ele diz assim, viver é ser um soldado. Está dizendo assim que a vida, irmão, ela é vivida como um soldado. Significa eu estou envolvido, eu estou comprometido, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um envolvimento. Sabe, eu faço parte de algo. Isso é viver. Quem não está fazendo parte de algo, não faz parte de nada. Spiteco disse, a vida de todo homem é uma espécie de militância. Uma militância longa e variada. É aquilo que você está defendendo. Militar significa defender algo. Então, a vida de todo homem é como uma espécie de militante. Às vezes estamos o quê, irmão? Militando pelo quê? Olha, isso é uma coisa para a gente perceber. Paulo tomou essa imagem e aplicou a todos os cristãos, mostrando que precisamos ser uma eclésia destacada, que assumiu participar do sofrimento de Cristo como bom soldado de Jesus, e que não tem vergonha de sofrer por Cristo, ou dizer que também é de Cristo. Paulo, na sua carta em 1 Timóteo 1,18, ele fala para Timóteo, irmão, militar a boa milícia. Seja um bom soldado. Né? Porque o que é um mau soldado? O mau soldado, não, é aquele que abandona a corporação.
é aquele que não assume, tem uma atitude de negar como a de Pedro, entendeu? Ficar meio afastado, meio de largo, quando depara com a dificuldade. Opa! Isso prova a nossa segurança e a nossa firmeza. Prova, irmão, o quanto de fato estamos militando por algo. Para nós terminarmos nossa aplicação nesse segundo ponto, o primeiro ponto nosso, né? Só somos de fato crentes quando de fato assumimos sofrer com Cristo. Tem uma frase de Paulo que é a coisa mais linda e mais sublime que a gente precisa entender. Está lá em Romanos 8,17. Paulo diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí a frase: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Percebeu? Só seremos glorificados pelo Evangelho quando de fato estivermos dispostos a sofrer por causa do Evangelho. E não, se com ele sofremos, significa que se nós participarmos do seu sofrimento, nós de fato seremos glorificados. Você sabe o que prova a minha firmeza? É o momento de dificuldade. Quando Paulo fala para Timóteo participar do seu sofrimento, Paulo está dizendo assim: assuma um posicionamento a respeito da sua militância. Você sabe que é um momento difícil que mostra quem de fato somos. É o momento que nós estamos vivendo, sabe, assumindo compromisso no momento mais difícil, ou numa situação adversa, que nós nos posicionamos em Cristo, que nos tornamos defensores do Evangelho. Olha bem o que eu estou dizendo. É o que vai provar o quanto de fato nós estamos. Por isso que Paulo faz 3 conselhos. Paulo fala para Timóteo: primeira coisa, fortifique-te na graça. Segunda, você tem uma missão. Ser eclésia é ter uma missão. Não se perca dela. E a terceira coisa, Paulo fala sobre a necessidade fundamental de militar. Por favor. E agora eu quero falar 3 coisas. O segundo grupo. Existem 3 propósitos a serem encarados em sua vida cristã. 3 propósitos a serem encarados na sua vida cristã. E que Paulo fala assim, a primeira delas, o primeiro propósito: viva uma vida para agradar a Cristo. É o verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve no negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Primeira coisa que Paulo tem aqui nesse propósito: vida proposital. O que é vida proposital? Vida com objetivo, vida com finalidade. Por isso que Paulo fala para Timóteo fortalecer. Paulo fala para Timóteo saber que ele tem uma missão. E Paulo chama Timóteo para militar. Assumir uma militância. Perceba. Por que, irmão? Porque quando nós fazemos essas 3 coisas, nós vamos viver uma vida proposital. Significa eu sei o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Qual é a finalidade? Você sabe que tem muita gente que, por exemplo, ele se fortalece, mas não sabe por que se fortalece. Mas por que eu tenho que me fortalecer? Por exemplo, né? Eu tenho que cumprir o ID, mas por qual obrigação? Só que quando vem os problemas, vem as dificuldades, as pessoas não entendem a razão. A razão ela é boa quando tudo está bem, mas quando está mal, as pessoas não vêem propósito. Percebeu? Por que não vê propósito? Porque elas não encontraram a razão das coisas. E é isso que Paulo está falando para Timóteo. Então, viva uma vida para agradar a Cristo. Isso vai definir a vida que você está vivendo, qual é o objetivo, qual é o propósito. É isso que vai sustentar você diante de todo momento da sua vida. Paulo tinha um propósito. E o propósito dele é agradar a Cristo. E falando isso, irmão, bom soldado. Tem 4 coisas que eu quero destacar de um bom soldado. O serviço do soldado deve ser concentrado. Uma vez que uma pessoa se alistou na milícia, não pode continuar enredando-se em negócios comuns e cotidianos da vida. Deve concentrar-se o seu serviço como soldado. O que Paulo tem em mente é que um bom soldado é aquele que está concentrado na sua missão. Ele está concentrado no seu trabalho. O Código Romano de Teodósio dizia assim: proibimos aos homens arrolados no serviço militar comprometer-se com ocupações civis. Por que fazer isso, irmão? Para ele não se perder do seu propósito. Então, um soldado é um soldado e nada mais. Então, qual é a ideia para cristão? Um cristão deve concentrar-se em seu cristianismo. O que é um bom soldado no sentido de evangelho? É você se concentrar no seu cristianismo. Amém? Então a gente podia colocar aqui: um cristão deve ser um cristão e nada mais. O que você deve se comprometer, concentrar em ser um bom cristão? Que finalidade? Agradar a Cristo. Você tem que ser um bom soldado de Cristo. Então sua finalidade deve ser com um único objetivo: eu preciso me tornar alguém que agrada a Cristo. Eu tenho que satisfazer aquele que me regimentou. Isso é um sinal de um bom soldado. Amém? Segunda coisa: o soldado está
condicionado pela obediência. Você sabe, irmão, dentro do treinamento de um soldado naqueles dias, a primeira coisa que o soldado aprendia, sabe o que era, irmão? Era ter uma obediência instintiva, sem questionamento. Instintivamente, por instinto. O soldado era aprender a obedecer por instinto, sem questionar. E outra coisa, por que eles eram ensinados a obedecer por instinto, sem questionamento? Não, porque isso podia salvar a vida dele e a vida de muitas outras pessoas. Você sabe que tem muitas vezes, irmão, que a gente questiona. Você sabe por que o soldado era ensinado a obedecer por instinto, sem questionar? Porque ele tinha que acreditar no seu capitão. Então, quando o capitão mandava ele fazer uma coisa, ele acreditava tanto no capitão dele, irmão, tanto no capitão, que ele simplesmente se prontificava a fazer. Mesmo que ele não participasse das resoluções, irmão, do porquê, da razão. Tem muita coisa que a gente quer saber por quê. Mas por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que fazer? Meu irmão, tem hora que a mensagem de Deus para nós é única. É só para você obedecer por instinto, sem questionar. Tem hora que não dá. Tem hora que não dá para explicar. Então, a primeira coisa que um bom soldado aprendia, irmão, era obedecer por instinto, sem questionar. Isso prova a fé do soldado no capitão. Nosso capitão é Cristo, amado. O Senhor do exército da nossa vida é Jesus Cristo, amado. Amém? Muitas vezes precisamos obedecer simplesmente por instinto, sem questionar. A Bíblia diz isso, pronto, acabou. É isso que Paulo está dizendo. Eu preciso agradar. Eu preciso ser um bom soldado nesse nível de obedecer por instinto. A Bíblia diz, meu capitão diz, e ele sabe o que é melhor para mim. Amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Isso é ser um bom soldado. Terceira coisa de um bom soldado, irmão. O soldado está condicionado para o sacrifício. Muitas vezes acontece que o dever de um soldado não é, irmão, tanto atacar inimigo, como pôr o seu corpo como parede viva entre o inimigo e aquele que ama. Seu dever é sacrificar-se por aqueles a quem ele está defendendo. Em algum momento surgir em sua mente a palavra do próprio Cristo: isto é meu corpo que é dado por vós. Meu irmão, toda a função de um bom soldado, irmão, é sacrifício. Se pôr como parede, como defesa, como escudo para proteger os seus. Sabia que foi Jesus que fez por nós? Quando a gente lê a frase, né? Essa frase, né? Isso é meu corpo que é dado por vós. Jesus colocou seu corpo naquela cruz para defender eu e você. Se hoje nós podemos ser salvos, ser perdoados, ter vida eterna, morar no céu, podemos participar do bom sofrimento, sabe o que foi, irmão? É que Jesus um dia foi um bom soldado. Ele colocou seu corpo na frente minha e na sua, para defender eu e você. O que é um bom soldado? Um bom soldado é aquele que está condicionado ao sacrifício. Por isso que Jesus disse, né? Nós amarmos Ele, vamos perder a nossa vida por Ele. Se nós perdermos a nossa vida por Ele, nós vamos salvar. Mas quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Perceba, um bom soldado é aquele que perde a sua vida, que se coloca como sacrifício, se condiciona ao sacrifício. Se você quer agradar a Jesus, aprenda, irmão. Copiar Jesus. Paulo diz para nós sermos imitadores de Cristo. Jesus colocou seu corpo à frente para defender ele. Então guarde isso no teu coração. Quarta coisa de um bom soldado, irmão. O soldado está condicionado à fidelidade. Quando o soldado romano se alistava no exército, tomava o sacramento, irmão, o juramento da lealdade. O juramento da lealdade ao seu imperador. Ele jurava. Quando ele tomava o sacramento, significa que ele assumia, né, ser um soldado, ele assumia uma lealdade ao seu imperador. Olha que isso aqui é legal, mano. Diz que na Segunda Guerra Mundial, houve alguém ouviu a conversa entre o Marechal Foch e um soldado, irmão, e um oficial da guarda. E o Marechal Foch manda mensagem para esse oficial, dizendo assim: não se retire, você não deve se retirar, deve ficar a todo custo. Então o oficial disse: isso significa que devemos morrer todos? Foch respondeu: precisamente. Perceba, mano. Essa é a ideia. Uma conversa que foi pega na Segunda Guerra Mundial, entre Foch e um oficial, é que o Marechal disse: escuta, não retire-se não, fique lá. Fique a todo custo na batalha, não saia de lá não.
E o oficial entendeu, escuta, você está me dizendo que é para me ficar aqui a custo, nem de morrer todos. Exatamente. Essa é a ideia. O soldado está condicionado à fidelidade. Essa é a ideia, irmão. A virtude mais suprema do soldado é ser fiel até a morte. O que é que Jesus falou para nós, irmão? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que é ser um bom soldado? É a sua lealdade, é a sua fidelidade. Amém, irmão? Quando Paulo estava sofrendo, Paulo estava preso. É isso que Paulo vem e fala para Timóteo. Escuta, seja um bom soldado. Participe do meu sofrimento como um bom soldado. Você sabe, irmão, que muitas pessoas, elas se retiram. Você vê por que Pedro negou Jesus, irmão? Porque ele teve medo. Ele achou que ele tinha coragem suficiente para morrer por amor a Cristo. Mas quando ele se viu naquela situação, podia de fato acontecer, a qual ele mesmo tinha se colocado, perceba, irmão, Pedro nega Jesus. Mas por que Pedro negou, irmão? Pedro não tinha aprendido essa lealdade. Jesus falou, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Irmão. Essa é uma coisa para a gente precisar aprender. O cristão deve ser fiel a Cristo Jesus através de todas as oportunidades e mudança da vida, até mesmo as portas da morte. Isso é uma condição, isso é ser bom soldado, irmão. Ser soldado que não tem coragem. Eu sempre falo sobre isso, mas se você não tem coragem de morrer, você não descobriu uma razão para você morrer, você descobriu uma razão para viver. Quem não está pronto para morrer, não está pronto para viver. Essa é a visão. Então, isso é ser um bom soldado. Então, a primeira coisa que Paulo fala para Timóteo, aprenda a viver uma vida para agradar a Cristo, tenha um propósito. Segundo propósito que Paulo fala para Timóteo, aprenda a lutar segundo o Evangelho, para ser considerado vencedor. Aqui é um texto tremendo, cara. Segundo propósito que Paulo fala para Timóteo, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. No grego, atleta nôminos significa... É usado para descrever a diferença entre um atleta profissional e um atleta amador. Hominôminos era aquele que concentrava tudo em sua vida. A gente podia usar a palavra crente nome, seria dizer que alguém que leva a sério o evangelho. Infelizmente, muitas pessoas não levam a sério a sua vida. Qual que é a diferença de um atleta amador e um atleta profissional? É que o atleta amador, irmão, ele não leva a sério a vida. Um dia ele treina, outro dia não treina. Entendeu? Não tem aquela disciplina. O profissional não, ele é disciplinado, é alguém que concentra, né, toda a sua vida a fazer aquilo. Paulo está dizendo para Timóteo, se você não levar a sério sua vida, você não vai ser coroado. Porque o atleta profissional, irmão, ele corre. Ele quer descobrir o que ele deve fazer para fazer. Ele não pode correr fora do percurso. Então, é isso que Paulo está dizendo. Escuta, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Irmão, o que Paulo está dizendo para Timóteo? Paulo está preso. Timóteo está lidando com um momento que ele não tinha lidado ainda a respeito de Paulo. Olha bem, Timóteo poderia ter uma atitude mais aquém da situação. Então Paulo chama Timóteo a militar. Paulo chama Timóteo a se fortalecer. Paulo chama Timóteo a assumir o seu trabalho como eclésia. Olha bem, sua incumbência. Pode dizer assim, escuta, não é porque eu estou preso, você perdeu a incumbência. Não é porque eu estou preso, que agora volta, participe do meu sofrimento. Seja alguém que está militando pelas coisas certas. Escuta, e outra coisa, aprenda a lutar segundo as normas, senão você não vai ser um vencedor. Irmão, a gente precisa aprender aqui uma lição tremenda, cara. Amém? Todos nós, teoricamente, somos chamados a ser mais que vencedor, que é Romanos 8. 8:37, em todas essas coisas somos mais que vencedor por meio daquele que nos amou. É verdade, irmão. Mas na prática? E na prática, se você não estiver lutando como um vencedor, se você não viver como um vencedor que descobriu que é amado por Cristo, para você fazer as coisas corretamente, nós não seremos considerados vencedor, irmão. Escuta, Paulo está dizendo uma frase muito interessante. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas do Evangelho. Se nós não lutarmos segundo as normas do Evangelho, nós não seremos considerados vencedor, irmão. Amém? Então, a eclésia significa ser um discípulo em todo o tempo. Um cristão dos momentos livres é uma contradição. Toda a vida do homem deveria ser um esforço vigoroso em viver seu cristianismo em todo momento e em cada esfera da sua vida. Ser crente, irmão, eclésia ou discípulo, é saber que nunca estaremos livres de folga ou de férias. Você está concentrado.
A expressão da ideia nômino significa alguém concentrado, alguém que sabe, mano, você não pode levar uma vida, não, eu estou livre hoje, estou livre para fazer. Não, ser cristão é saber que você nunca está livre. Segundo, você nunca está de folga, significa eu sou crente em toda hora. Você pode estar passeando, viajando, andando, você está comprometido. Você continua sendo crente em qualquer lugar. Você pode fazer qualquer coisa, mas você sabe que mesmo fazendo o que você está fazendo, você é cristão. Você pode fazer, irmão. Qualquer diferença, irmão, é que você sabe que você está numa luta. Nós não tiramos folga, irmão. Entendeu? Paulo está dizendo assim para Timóteo: escuta, um atleta, ele não tira folga, ele não está de livre. O que é a ideia livre aqui? Significa, ele está numa corrida constante. Nossa luta, no dia que nós aceitamos Jesus até terminar ela, nós estamos numa corrida. Nós estamos numa jornada. Então escuta, irmão, nós não estamos de folga. Essa é a mentalidade que Paulo quer dizer para Timóteo. Escuta, Timóteo, ei, concentra-se. Não se perca. Não se perca, não é porque eu estou preso aqui que você está livre, entendeu? Aquela coisa, irmão. Eclésia nômino significa ser uma igreja que concentra toda a sua vida em lutar segundo as normas do Evangelho. Jesus falou uma frase, 2 versículos lá em João 12, 47 e 48, diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Irmão, o que é que vai servir de baliza para a minha vida e para a sua vida? A palavra de Deus. Quando nós estivermos no tribunal de Cristo, nós seremos julgados segundo as normas do Evangelho. O que é que o apóstolo João disse que nós podemos ter galardão completo ou galardão nenhum? Porque o que vai julgar a nossa vida é a palavra. Jesus veio para salvar a minha vida. Jesus veio para ser um bom soldado, irmão, que colocou seu corpo à minha frente para me defender, para me trazer o perdão, trazer a salvação. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Escuta, agora é com você. Você precisa lutar segundo as normas do Evangelho. Você precisa lutar segundo as leis do Espírito da vida. Você precisa aprender a viver uma vida concentrada na palavra. Porque senão você não será considerado vencedor. Olha, porque a palavra de Deus é que vai nos julgar, e a palavra de Deus vai servir de baliza para nós, e vai servir, irmão, para ver o quanto nossa vida está dentro do padrão. Por isso, irmão, não se perca nessas coisas. Essa é outra coisa que Paulo está falando para Timóteo, para ele não se perder. Amém? Eclésia só será considerada vencedora se lutou segundo as normas. Percebam como isso é sério. Muitos crentes terão uma grande surpresa no último dia, ou seja, estão muito esperando serem salvos e encontrarão-se com Deus muitas vezes no trono branco. Tudo porque nunca lutaram conforme as normas do Evangelho. Tem 3 textos, irmão, que eu quero falar com você, que revelam alguns momentos das pessoas, até mesmo mau posicionamento. O primeiro texto está lá em Mateus 7, 21 a 22 e 23, Jesus falou das pessoas que chamam Jesus de Senhor, Senhor. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muito milagre. Então eu dizei claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós praticais iniquidade. Jesus está falando do trono branco. Pessoas que chamam Jesus de Senhor, 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 mas nunca tiveram um relacionamento sério com o Senhor. Significa, irmão, nunca viver uma vida para Deus. Perceba. Julgam que fazer uma obra é a obra para Deus. Não, mas eu curei em teu nome. Eu falei, meu irmão, escuta, a primeira coisa que você tem que pensar aqui é o seu relacionamento com Deus. O que Paulo falou para Timóteo? Compreender, agradar a Cristo, lutar segundo as normas. Meu irmão, você tem que fazer conforme o Evangelho diz. A Bíblia manda batizar, batize. A Bíblia manda aceitar Jesus, aceite. É isso que a Bíblia está dizendo. Tem muita gente que quer viver uma vida com Deus, mas sem cumprir os protocolos. Tem gente que se julga ser crente sem nunca ter aceitado Jesus, nunca ter batizado. É aqui o cara, não, eu estou expulsando, estou orando em nome de Jesus, meu irmão, mas não aceitou Jesus, irmão. Não tem coragem de confessar o nome de Jesus. Tem gente que se julga cristão,
mas sem nunca ter nascido de novo, nascido da água do Espírito, irmão. Outra coisa, irmão, não luta segundo as normas. É isso que Jesus está dizendo. Escuta, esse aqui não lutou. Por isso apareceu no lugar errado, está errado, está no branco. Outro texto que eu quero falar, irmão, é Lucas 13, 25, 26, 27. Quando o dono de casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, e ele nos responder, não sei de onde vós sois. Então começarei a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá, não sei de onde sois, apartai-vos todos que praticais a iniquidade. É gente, irmão, aqui o texto já fala, ó, comemos e bebemos na tua presença, tu nos ensinaste nas nossas ruas. O que diz aqui o texto, irmão? É gente que perdeu a oportunidade. É gente, irmão, que não se envolveu, não lutou segundo as normas. Sabe, irmão? Ó, andar com crente não nos torna crente. Viver perto de uma pessoa cristã não nos torna cristão. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Participo do meu sofrimento. Significa, como é que eu sei, irmão, que eu sou um cristão? É quando eu assumo. É muito bom a gente assumir as glórias, mas a gente precisa assumir o sofrimento. Escuta, Jesus como um bom soldado, é isso que Paulo faz, participa de mim como um bom soldado, significa, participa do meu sofrimento, cara, não tenha vergonha de estar porque eu estou preso, não tenha vergonha do que eu estou passando. Você sabe que tem gente, irmão, que não compreende o valor do cristianismo. Tem momentos difíceis que a gente vai passar, irmão, e que é uma oportunidade para você assumir, eu sou também. Está falando mal dos crentes, eu também sou. Significa, está falando mal de mim também. Significa que eu preciso assumir posicionamento, gente. Significa, olha, Paulo falou, somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, com um bom soldado, concentrado, que sacrifica, que sabe ser fiel ao Evangelho, com ele seremos glorificados. Significa que eu preciso lutar segundo as normas. Isso que Paulo está falando para Timóteo, irmão. E o terceiro texto que eu quero falar com você está em Lucas 23, 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. Paulo está dizendo assim, o que é porfiar? Irmão? Porfiar é lutar, se esforçar, questionar-se a si mesmo, né? E fazer você mesmo entrar pela porta. Significa, cara, esses dois textos que a gente colocou acima, o que você diz assim? Cara, lute por si mesmo. Esforce por si mesmo por entrar na porta. Porque muitos procuraram entrar e não entraram. O que Jesus está dizendo aqui, irmão? É que muitas pessoas, irmão, elas não lutam a favor do Evangelho. Significa que elas não militam a favor da sua própria vida para se fazer participante das coisas. Significa para lutar. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Tem muitas pessoas que não estão preocupadas com a palavra de Deus. Significa, ela não se porfia por entrar na porta. O que significa, irmão? Ó, a porta é estreita, o caminho é estreito. A palavra de Deus, ela nos leva a um relacionamento estreito com Deus. A palavra de Deus não tem meio termo. Não é porta larga. Significa que eu posso fazer o que eu quiser, andar como eu quiser. Eu posso relacionar de qualquer forma. Opa. Eu preciso entender, porfiar por entrar, significa se esforce por entrar, Jesus está dizendo. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Paulo está preso, Paulo está sofrendo, aquele momento assustou Timóteo. Timóteo está distante de Jesus, de Paulo, quando recebe as notícias. Sabe, irmão, Timóteo dá uma certa esmorecida. Paulo manda uma carta para Timóteo. Opa, participa do meu sofrimento. Escuta, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Perceba, irmão, Pedro lutou segundo as normas quando negou Jesus. Era hora de afirmar, ele não disse que amava a Cristo, que ele não ia se escandalizar. É aí que a gente vê, irmão, nós só seremos considerados vencedores se nós entrarmos pela porta. Perceba esses dois homens que andaram com Jesus, disseram Senhor, curaram, fizeram obra para Deus, mas Jesus mandou se apartar dele. O outro, a porta fechou, aí bateu na porta. Perceba aí, irmão. Não, mas nós comemos na tua presença. Comemos, mas não relacionou. Você comeu na minha presença, mas a minha presença não estava em você. Você comeu na minha presença, mas você não deixou que a minha presença entrasse na tua vida. Aí eu preguei na tua rua, preguei mesmo.
Mas eu não preguei para você ouvir, eu preguei para que você se fizesse parte, que você entrasse no caminho. Aí, essa é a grande questão. Porfiai significa tenha responsabilidade por si mesmo para viver segundo as normas do Evangelho, senão você não será considerado vencedor. Gente, isso é uma palavra tremenda, isso é o propósito. E aí eu vou entrar agora na última proposta de Paulo. Seja o primeiro a desfrutar da salvação e do benefício do reino. Olha que Paulo fala para Timóteo, palavra forte. O lavrador que trabalha é o seu primeiro a participar dos frutos. Estou agora? Este é o conceito mais forte que Paulo tinha em mente. Paulo usou uma expressão, ele está falando para Timóteo uma coisa que ele vive. Paulo fala assim, lá em 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Percebeu a mente de Paulo? Paulo pregava o Evangelho, Paulo fazia as viagens missionárias, Paulo foi um apóstolo que implantou igreja em várias cidades, em várias nações. Mas Paulo tinha uma preocupação. Ele reduzia o seu próprio corpo, não significa ele esforçava por si mesmo, ele trabalhava para lutar segundo as normas do Evangelho. Ele trabalhava para ele se fortalecer na graça, ele se fortalecer na missão que ele tinha, ele se fortalecia na sua militância. Perceba, ele reduzia seu corpo a ser um bom soldado de Cristo, concentrado, para quê? Para lutar segundo as normas, para que ele mesmo, depois de ter pregado para os outros, ele mesmo não fosse encontrado sendo reprovado. Então ele está falando para Timóteo agora, escuta, o lavrador deve ser o primeiro a participar, comer dos frutos. Quem deve comer dos frutos, você sabe, irmão? Tem muita gente assim, que dá o fruto é só para os outros. Ele não come do fruto. Entendeu? Significa, ele dá o fruto para os outros, de um fruto que ele não participou, de um fruto que ele não comeu. Ele não sabe o quanto aquele fruto é bom, então ele não pode nem dar testemunho do fruto. Ele não pode nem atestar a qualidade do fruto, porque ele mesmo não se deu a comer. É isso que Paulo está falando para Timóteo. O princípio mais fundamental da vida é nunca dê aos outros que não tenha dado a si mesmo. Você sabe que há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu li uma frase de Gandhi. E diz que uma ocasião uma mãe veio com o filho falar com ele, porque o filho estava comendo muito açúcar. E a mãe procurou Gandhi junto com seu filho. E ela falou assim, não, eu trouxe o meu filho aqui para o senhor aconselhar meu filho a parar de comer açúcar. Porque meu filho come muito açúcar. E aí Gandhi parou, pensou e disse, escuta, me dê 14 dias. Daqui 2 semanas a senhora volta com o seu filho. Aí ela pegou o filho e foi embora. 2 semanas depois ela voltou. E aí, conversando com Gandhi, né? Gandhi pegou para o menino assim, escuta menino, para de comer açúcar. Não coma mais açúcar. Aí a mãe olhou para Gandhi e disse, escuta, por que o senhor pediu 14 dias para falar o que o senhor falou para o meu filho? Você não falou isso no dia para ele. Ele falou assim, os 14 dias foi para mim. Foi porque eu também comia açúcar. Essa é a ideia, irmão. Você não pode dar um conselho para alguém de uma coisa que você não tenha vivido. Imagina, irmão, uma pessoa que não conhece Deus. Gandhi é considerado um sábio do seu povo. Homem inteligente. Mas escuta, ele falava aquilo que ele vivia, falava aquilo que ele praticava. Nós cristãos, então, mais do que nunca. Perceba que Paulo está falando para Timóteo. Paulo está falando para Timóteo que o lavrador e o cristão deve ser o primeiro a participar da salvação que ele prega. E o cristão deve ser o primeiro a desfrutar dos benefícios do reino ante os outros. Você não pode dar aos outros, irmão, o que você não tem dado a si mesmo. Você sabe que eu já vi isso, não? Eu já vi muitas vezes na minha vida cristã, na minha caminhada cristã, de pessoas que aconselhavam os outros a aceitar Jesus. Não, sabe o que está precisando? O senhor está precisando ir para a igreja, aceitar Jesus e converter. Sendo que a pessoa, ela mesma nunca tinha se convertido. Era parente de um crente, já tinha frequentado a igreja, mas nunca aceitou Jesus. Mas já vi muita gente aconselhar o outro a aceitar Jesus, ser cristão,
sendo que ele mesmo não se tornou participante. Jesus falou uma frase, meu, que é legal. Essa é uma frase muito legal de Jesus. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Cara, como é que a gente pode, irmão, falar uma coisa que a gente não vive? Cristianismo é sempre resultado de si mesmo. Jesus aprendeu a obedecer antes de tornar nosso Salvador. Irmão, eu me apaixono por Jesus em um texto que é muito legal. Tem 2 versículos que diz assim, lá em Hebreus 5, 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Olha que texto lindo. Versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Vamos ver aqui o texto de volta? Ele aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, assim, terminado sua obra, o seu trabalho, veio a ser causa da eterna salvação. Jesus obedeceu o evangelho. Escuta, ele praticou o evangelho. Antes de Jesus oferecer o evangelho para mim, antes de Jesus mandar que a gente faça alguma coisa, antes de Jesus mandar que a gente seja fiel a Ele até a morte, coloque o nosso corpo à frente daquilo que a gente acredita, perceba, Ele fez por mim e por você. É por isso que eu me apaixono por Jesus, irmão. Porque Jesus nunca mandou a gente fazer uma coisa que Ele não tenha feito primeiro. É isso que a gente tem que perceber. Escuta, irmão, você tem que ser o primeiro a comer do fruto. Paulo falou isso para Timóteo. Salve a ti, consequentemente salvará os que te ouvirem. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. De nada valerá ganhar o mundo inteiro, convencer os outros, se a ti mesmo não te faz participar do evangelho. É o que Paulo falou para Timóteo. O lavrador é o primeiro a comer do fruto. Escuta o que Paulo está falando para Timóteo. Paulo está no meio de prisão, está sofrendo. Paulo chama Timóteo, irmão, e começa a dar diretrizes para Timóteo. Epa, seja participante, se envolva. Seja o primeiro a comer do fruto. Escuta, seja o primeiro a sofrer com Cristo para depois ser glorificado. O evangelho é bom, é legal, é gostoso, mas participa. Coma do fruto, irmão. Vivencie. Isso é cristianismo. Irmão. Se você não participa, às vezes nós falamos, é tão bom a gente falar para os outros, não. Do evangelho, eu quero falar do evangelho no momento difícil. Fala de Jesus Cristo. Fala de Jesus no momento difícil da tua vida. Isso vai provar, irmão, o quanto nós somos firmes. Porque quando é que as pessoas abrem mão? Quando é que as pessoas relutam para fazer as coisas? Não, é momento difícil. Ah, tu passou um momento difícil, pastor. As coisas estão legal, pastor. Percebeu, irmão? Não dê a outro o que você não tem dado a si mesmo. Paulo falou que ele subjugava seu corpo à servidão, para que ele, não tendo, pregado ao outro, ele mesmo fosse encontrado reprovado. Fica, eu sou o primeiro a comer do fruto, eu sou o primeiro a me fortalecer na graça, eu sou o primeiro a assumir a minha missão, eu sou o primeiro a assumir a minha militância como um bom soldado de Cristo. Paulo diz, escuta, eu sou o primeiro a lutar segundo as normas. Eu estou falando isso para você porque você tem visto isso. Aquilo que você tem visto de mim, transmite ao outro porque você tem percebido que eu sou assim. Cara, é isso que Paulo está dizendo. Eu como antes. Eu sou como um lavrador que eu participo. Seja o primeiro. Gente, isso aqui é forte demais. Amém? Então pense nisso. Aí Paulo fala o último versículo para nós concluirmos, né? Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Paulo confiava tanto no Espírito Santo, porque confiava que o Espírito Santo iria levar tanto Timóteo como cada crente ao condicionamento da fé prática da vida com Deus. Isso é um condicionamento a uma vida prática com Deus. Paulo confiava que o Espírito Santo ia falar com Timóteo, ia trazer revelação para Timóteo, a necessidade de se fortalecer, a necessidade de fazer discípulo, que é a missão da igreja, a militar pelo Evangelho, a participar do sofrimento, como bom soldado, a viver uma vida para agradar a Cristo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, viver uma vida, irmão. A segunda coisa é viver uma vida, irmão, condicionado, irmão, a lutar segundo as normas do Evangelho. Paulo tinha, você tem que lutar segundo as normas do Evangelho. E essa última coisa, seja o primeiro a comer do fruto.
Ser cristão é entender que nós somos cristãos. Tudo em tua vida você é o primeiro. Uma vez salvo, você agora é o primeiro a comer do fruto. Seu conselho. Amém? A gente não pode falar uma coisa que a gente não. Isso Paulo está falando para Timóteo. Amém? Infelizmente, uma Bíblia que Paulo também diz lá em Timóteo, que haverá tempo que as pessoas não vão suportar a doutrina. E vão cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. Amém? Pode coceira no ouvido, comichando. Tome cuidado. Paulo está igual sendo o seguinte: como eu sei que aquele meu discipulador está fazendo o seu trabalho. Não. Falamos isso ontem na nossa reunião de liderança. Amém? E nós somos como ferro que afia o outro. Nós somos afiados. Você afia seu irmão e o seu irmão te afia. Aqueles que estão te levando em crescimento, instigando a você crescer, a mudar de vida, assumir mais, se comprometer mais, se envolver mais. Paulo está afiando Timóteo. Paulo está afiando a Timóteo. Paulo está vivendo um momento difícil. Paulo está afiando Timóteo, irmão, fazendo que ele seja mais intenso na graça, seja mais participante. Perceba isso, não? É isso que é cristianismo. Amém? Não procure pessoas que só falem para te agradar, falar o que você quer ouvir. Deu aquilo que é bom para você, opa, sabe, para te relaxar, para te tornar descomprometido. Não tem que a sua responsabilidade, é a sua responsabilidade sim. Nós estamos vivendo dias difíceis, a gente precisa aprender a viver no Evangelho. Essas são 6 coisas que Paulo falou para Timóteo. Hoje é dia de nós treinarmos nosso espírito, concentrar nosso coração. Eu quero orar com você agora, para que Deus possa fortalecer você, para que você possa se envolver mais, ser mais participativo, saber quem você é. Amém? E a coisa mais importante, a frase mais importante de toda essa mensagem de Paulo é o que ponto Paulo fala sobre lutar segundo a gente. Senhor Deus, abençoa meu irmão que está ouvindo essa palavra na sua casa, na sua família, junto com os seus. Oh Deus, dê revelação, assim como Paulo falou, Senhor, que o Espírito Santo possa auxiliar, oh Deus, a ter a revelação da Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, o Senhor viveu um evangelho genuíno, Senhor, para nos ensinar, para nos dar modelo, Senhor, da vida pela qual devemos viver. Ajuda teu servo, Senhor Deus, a compreender a Tua palavra. Oh Deus, ó Pai, é um momento difícil, Senhor, que vai criar para nós uma oportunidade, Senhor. Ó Deus, o sofrimento de Jesus, ó Pai, criou uma oportunidade, Senhor. Ó Deus, para Pedro, Senhor. Pedro negou o Senhor, ó Pai. Foi um momento difícil, por isso que Paulo fala, Senhor, se nós, ó, participarmos do sofrimento de Cristo, nós também vamos participar da sua glorificação, Senhor. Ó Deus, quando Paulo chama para Timóteo participar do seu sofrimento, Senhor, é porque o sofrimento, ó Pai, é um momento difícil, é num momento difícil que nós precisamos, ó Pai, nos preparar para ele. É para o momento difícil que nós devemos continuar trabalhando. É para um momento difícil, Senhor Deus, que nós assumimos nossa militância. É no momento difícil, Senhor, que nós damos prova, Senhor, do propósito pela qual nós estamos vivendo, Senhor, que é para agradar o Senhor. É no momento difícil, Senhor Deus, que nós, ó Pai, mostramos, ó Pai, o valor de lutar segundo as normas do Evangelho, segundo as verdades do Evangelho, andarmos pela palavra. É esse momento, esse é o momento crucial, é o momento que nós comemos do fruto, Pai, que nós não damos a outro aquilo que nós mesmos não temos vivenciado em nossa vida, Pai. Senhor, dá luz ao coração dos teus filhos, Pai. Às vezes nós perdemos, ó Pai, uma oportunidade no tempo difícil. O tempo difícil, Senhor, é o tempo de nós participarmos, é o tempo de militarmos, é o tempo de assumirmos posicionamento, é o tempo, Senhor Deus, nos firmarmos ainda mais no Senhor e viver uma vida proposital, que agrada o Senhor, que anda por norma. Ó Deus, que não dê a outros que não tem vivenciado, Pai, que tenhamos estas crises no nosso coração, para ser gerados uma igreja de propósito, que anda em propósito, que tem um objetivo, que tem um alvo, Senhor. Então nos deixa perder, Senhor, a oportunidade em nossa vida, porque, ó Deus, momentos difíceis, Senhor Deus, é uma oportunidade. O que vai trazer a glória em nossa vida são os tempos difíceis. Ó Deus, ó Pai, os tempos difíceis em nossa vida é como uma mina. Ó Deus, uma mina, Senhor, cheio de recursos, Senhor. Ó Deus, se nós olharmos com os olhares desprezíveis para os momentos difíceis da nossa caminhada, da nossa vida, do momento da igreja, ó Deus, nós vamos perder, ó Deus, uma mina de recursos em nossa vida. Ó Deus, o que vai trazer glória futura em nossa vida é o tempo difícil, é o tempo da adversidade, quando nós precisamos
precisamos nos posicionar, quando precisamos trabalhar melhor, ó Pai, nosso objetivo, quando precisamos, ó Pai, encaminhar melhor o propósito do nosso coração, Senhor. É para este momento, Senhor, que o Senhor nos mandou preparar. Por isso dê luz ao coração do teu filho, Senhor. Ó Deus, não faça que teus filhos se percam, Deus, ó Pai. Ó Deus, sem saber quem é, Pai. Às vezes, no momento difícil, as pessoas andam a largo. Ó Deus, andam distante, andam a ermo, Senhor, andam perdido, desorientado. Às vezes o sofrimento de alguém faz que as pessoas, ó Pai, se frustrem, se decepcionem. Ó Deus, como Paulo está falando para Timóteo, Senhor, Deus, pessoas, quando Paulo estava preso, Senhor, Timóteo ficou meio assim, Senhor, assustado, meio amedrontado, Senhor, muitas vezes o sofrimento, Senhor, como a própria palavra diz, Senhor, quando o pastor é ferido, a ovelha se dispersa, ó Deus, é no momento, Senhor, Deus, ó Pai, que isso gera uma crise em nós, ó Deus, e nós nos perdemos no objetivo, e o Senhor permite isso em nossa vida, Senhor, os momentos difíceis que o Senhor permite em nossa vida, Senhor, é para testar, ó Deus, a nossa militância, é para testar, Senhor Deus, o quanto nós de fato estamos firmados nessa graça, é o quanto de fato estamos firmados, Senhor Deus, ó Pai, a lutar pelas normas do Evangelho, é o quanto de fato, Senhor Deus, nós assumimos mesmo, Senhor, ser cristão, Pai. Que o teu servo possa ponderar estas coisas no teu coração e perceber, ó Pai, o quanto tem perdido em sua vida, por não conseguir ter olhos para enxergar que é no sofrimento que nós somos glorificados. É quando nós participamos do mesmo sofrimento. Um dia Jesus ofereceu seu corpo por nós. Ele se concentrou a ser fiel. Colocou o seu corpo à frente de defender aquilo que ele acreditava. Jesus morreu por nós porque acreditava em nós, porque nos amava, porque acreditava que nós podíamos ser vencedores. Por isso Jesus colocou a sua vida à frente. É no sofrimento que nós compreendemos essas revelações. É no sofrimento que os nossos olhos se abrem. É no nosso sofrimento que nós percebemos o recurso pela qual fomos chamados a passar. E precisamos convidar, o Senhor nos convida a participar do seu sofrimento, a entender o momento que estamos vivendo e ver que o quanto o sofrimento é bom. Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que ele padeceu. Oh Deus, ajude teus filhos a ponderar essas coisas no teu coração, para ser um cristão melhor, para ser um servo melhor, para ser alguém que defende o Evangelho melhor. Ó Deus, e que não se perca, Pai, escolhendo o mestre, Senhor, segundo si mesmo, para falar apenas o que quer, Senhor. Deus, bem-aventurados são aqueles, Senhor, que nos afiam, Senhor. Bem-aventurados são aqueles, Senhor Deus, que nos desafiam, Senhor. Ó Deus, bem-aventurados são aqueles, Senhor, que o Senhor tem dado em nossa vida, que nos chama para participar do sofrimento, Pai. Esses são aqueles pelas quais, Senhor, o Senhor tem dado a nossa vida. Ó Deus, por isso abençoa a tua igreja, abençoa o teu servo, fortalece sua fé, seu amor, e que ele tenha revelação da sua palavra nessa noite, que os seus olhos se abram, que as escamas dos seus olhos se abram, ó Pai, que a cegueira, Deus, do diabo, Senhor, caia dos seus olhos para enxergar, ó Pai, a mina, Senhor, de ouro, a mina preciosa de valor, ó Pai, que está no sofrimento do Senhor, ó Pai, porque é no seu sofrimento que nós alcançamos a salvação e o perdão, que possamos ver isso em nosso coração, em nossa jornada, para crer e crescer e nos tornar mais ainda participantes do teu reino. Amém, amados? Estamos aqui encerrando essa palavra. Que palavra, amado! Dia de treinamento. Cultuar é dia de ser treinado. Culto é dia de treinamento. Às vezes nós não entendemos a razão de cultuar. Você é um soldado. Às vezes Deus quer te treinar. Às vezes faltando os cultos, faltando reuniões e perdemos. Tivemos uma reunião ontem de liderança da Reciclar de Célula. Algo poderoso. Assunto não tremendo. Por isso, não. Seja mais participante. Seja mais comprometido. Jesus te chama hoje. A palavra que eu te chamo para você hoje é: participa do meu sofrimento. Porque aquele que participa do sofrimento participará também. Quer ser abençoado? Se envolva. Quer ser abençoado? Se comprometa. Quer ser abençoado? Se comprometa com a corporação onde Jesus te colocou. Isso é ser um bom soldado. Vai honrar a sua fé. Tenha uma semana abençoada. Que a palavra de vida esteja sobre você, sua casa e a sua família.
Hein?